Ele tinha gosto de fogo e uísque. Foi um beijo punitivo. No momento em que seus lábios se tocaram, ele esmagou o corpo dela contra o dele. A mão dele em sua garganta deslizou para trás e subiu até a nuca, enredando os dedos em seu cabelo enquanto ele aprofundava o beijo. Sua outra mão alcançou e embalou sua bochecha na palma de sua mão por um momento antes de deslizar ao longo de seu corpo. Ele inclinou a cabeça dela para cima enquanto a beijava, sua língua empurrando em sua boca antes de retirar enquanto ele beliscava seus lábios, forte o suficiente para doer, mas não para sangrar. Então, quando ela estava ofegante, ele puxou a boca e começou a beijar ao longo de sua garganta. Hermione estava paralisada de choque, flexível e atordoado em suas mãos possessivas. Ele estava puxando suas roupas. Ela podia sentir o manto externo escorregando no chão, e os botões de cima do vestido se abrindo quando o ar frio da mansão a atingiu. Ele arrancou os botões enquanto a expunha e explorava sua pele nua. Ele estava se esfregando contra ela enquanto puxava o vestido por cima dos ombros dela, despindo até a cintura. O ar frio bateu em sua pele, e ela sentiu seus mamilos endurecerem com o frio enquanto as mãos dele subiam para acariciar seus seios e provocá-la. Sua boca estava na junção de seu pescoço e ombro, e ele estava beijando e beliscando seu caminho ao longo dela quando de repente ele alcançou um ponto e ela gemeu. Ambos congelaram. Malfoy se desvencilhou. Ele ficou lá olhando para ela. Ela estava caída contra a parede, meio despida e excitada. Seus olhos estavam arregalados como se tivesse acabado de se dar conta de si mesmo. Ele ficou lá parecendo chocado por vários momentos antes de a máscara de repente clicar de volta no lugar. Seu rosto endureceu e ele sorriu. Aparentemente, você aceitou o seu lugar, disse ele com um olhar malicioso. Então ele girou nos calcanhares e desapareceu na escuridão. Hermione ficou lá em choque. Ela se sentiu congelada, enquanto uma sensação fria de devastação se apoderou dela. Ela tinha sido. Para Malfoy. Sua flexibilidade não tinha sido reforçada pelas algemas. Nem tinha ocorrido a ela afastá-lo. Não ocorreu a ela querer. Ele a beijou e ela o deixou. Ela não sentiu repulsa. Isso havia emocionado algo solitário e dolorido dentro dela. Sendo tocado. Alguém com mãos quentes acariciando. Era um desejo atado bem em toda a fibra dela. Presa na mansão, ela estava se agarrando a qualquer pedaço de bondade que pudesse encontrar. Mas não foi gentileza. Malfoy não foi gentil. Ele simplesmente não era cruel. Ele não era tão horrível quanto poderia ser. Ele possuía os mais escassos vestígios de decência. Aparentemente, em sua mente fragmentada, a ausência de crueldade era consolo suficiente. Para seu coração faminto, era o suficiente. Um soluço estrangulado rasgou-se dela, e ela juntou suas vestes em torno de si e fugiu de volta para seu quarto. Abrindo as portas de seu guarda-roupa, ela puxou um novo conjunto de vestes e os abotoou o mais rápido possível. Então ela colocou os braços em volta de si mesma para uma sensação adicional de segurança, de decência. Ela era melhor do que isso. Ela não iria permitir que seus instintos psicológicos de sobrevivência a induzissem a se apaixonar por um monstro. Em querer a atenção da pessoa responsável por iniciar a guerra, em ser receptiva ao homem que assassinou suas amigas. Ela não podia deixar sua mente racionalizar para se apaixonar por seu estuprador simplesmente porque ele não era tão monstro para ela quanto poderia ser. Ela não conseguiu. Não. Ela poderia suportar ser traída por seu corpo. Ela não se permitiria ser traída por sua mente. Ela prefere quebrá-lo. Ela tinha que sair da mansão. Ela pressionou a mão contra a janela fria e olhou desesperada para a propriedade iluminada pela lua. Em seguida, ela jogou a cabeça para trás e bateu no vidro o mais forte que pôde. O painel inquebrável não quebrou. Não poderia dar. Ela enfiou a cabeça nele novamente. E de novo. E de novo. Havia sangue escorrendo em seus olhos, mas ela continuou. Novamente. E de novo. Um braço se fechou em volta de sua cintura e uma mão agarrou os dois pulsos enquanto ela era arrastada para longe do vidro. Ela lutou, tentando soltar as mãos, cravando os dedos dos pés na textura do piso de madeira para se empurrar para trás, soluçando. Granger. Não. A voz de Malfoy estava perto de seu ouvido. Ela puxou inutilmente para se libertar, enquanto soluçava, sem parar. Ela estava tão cansada de estar machucada e sozinha. Ela queria terminar. Se ela continuasse existindo naquela casa, ela tentaria encontrar consolo. Qualquer coisa, menos estar com frio e sozinho para todo sempre. Ela queria ser tocada. Ela queria se sentir segura, mesmo que fosse simplesmente uma ilusão. Ela queria
Mas ela não conseguiu. Ela não trairia a todos assim. Atormentar. Ron, Minerva, Ginny. Ela não se trairia assim. Eu não posso, não posso. Ela soluçou, tentando se libertar novamente. Não se machuque. Granger, isso é uma ordem. Não se machuque. Malfoy rosnou a ordem enquanto a puxava para longe da janela. Ela continuou lutando. Pare. A ordem foi rosnada. Pare de tentar se machucar fisicamente. Sua voz tremia. Ela sentiu as algemas ao redor de seus pulsos ficarem quentes quando ele as invocou, e ela lutou contra a magia. Não! Ela soluçou ao sentir a magia crescer até quase sufocar sua mente e seu corpo ficar mole. Ela caiu contra Malfoy. Ele soltou seus pulsos e passou o braço com força em seus ombros, como se esperasse que ela de repente se jogasse contra a janela novamente. Ela apenas ficou lá, estremecendo e soluçando baixinho em seus braços. Havia sangue escorrendo por seu rosto e pingando de seus lábios e queixo para o chão. Então, ele disse com a voz tensa depois de alguns minutos: Você encontrou uma maneira de contornar as algemas, eu vejo. Enquanto ela se pendurava contra ele, ela percebeu estupidamente que sim. As compulsões existiam em sua mente. A ordem não era para se machucar, mas não especificava nenhuma diferença entre dano psicológico e físico. Então, em um estado de agonia mental suficiente, ela foi capaz de contornar isso. Ela estava sofrendo de qualquer maneira. Ela não conseguia evitar que sua mente a machucasse. A compulsão foi anulada. Sempre esteve em sua mente. Sua interpretação das compulsões sempre foi o que a limitou. A ordem para ficar quieta. Ela interpretou como Malfoy não permitindo que ela falasse sem permissão porque ela presumiu que ele seria vingativo assim. Então ela não conseguiu falar. Se ela tivesse interpretado como algo mais simples, como não falar alto, ela poderia ter falado, a menos que Malfoy tivesse esclarecido e especificado a compulsão mais detalhadamente. As compulsões foram construídas para prevenir a desobediência deliberada. Quando não pensava no fato de estar desobedecendo, quando reagia instintivamente ou falava sem pensar, sempre fora capaz de contornar as compulsões, ela simplesmente não tinha notado. Suponho que sim, disse ela baixinho, recuperando o equilíbrio e ficando de pé. Suas mãos deslizaram para longe dela. Algo dentro de Hermione se retorceu com a perda de contato. Ele a virou e usou um feitiço para remover o sangue de seu rosto e lançar um feitiço de cura onde a pele havia rachado. Sua cabeça latejava onde ela havia batido. Por quê? Malfoy perguntou com uma voz dura. Por que a necessidade repentina de ir tão longe? Ela olhou para ele. Eles estavam separados por apenas alguns centímetros. Seus olhos cinzentos de aço a estavam estudando cuidadosamente. Ele havia tomado uma poção para a sobriedade desde que a beijou. Ela podia sentir o cheiro em seu hálito. Por que não? Ela disse em uma voz melancólica. As opções sempre foram fugir ou morrer, mas esta é a primeira vez que você estava realmente decidido o suficiente para administrar isso. Por que hoje à noite em vez de ontem? Ou no dia em que parti para a França? Então ele notou que ela se tornou relutantemente responsiva. A boca de Hermione se contraiu e ela virou o rosto, pressionando a bochecha contra o ombro. Não fale com ele. Ele não é seu amigo. Não exijo que você fale para obter a resposta, disse ele após vários minutos, embora eu achasse que você preferiria. Temos que fazer uma sessão de legilimência. Afinal, Hermione fechou a boca, mas seus olhos foram para a cama. Ela não queria deitar em uma cama na frente dele novamente. Se ele invadisse sua mente para obter a resposta, veria como ela se sentia pateticamente e desesperadamente solitária. Quão importante ele se tornou para ela. Se ela respondesse a pergunta, ela teria algum controle sobre a narrativa. Ela abriu a boca várias vezes enquanto lutava para saber por onde começar. Ela sentia tanto frio que sua pele doía. Ela se abraçou, esfregando os braços lentamente. Acho que estou começando a desenvolver a síndrome de Estocolmo, disse ela finalmente em voz baixa. É uma condição psicológica trouxa. Um instinto de sobrevivência ou mecanismo de enfrentamento, eu suponho que você possa dizer. Ela ficou em silêncio e olhou para Malfoy. Ele estava inexpressivo, aparentemente esperando que ela explicasse mais. Ela se virou. Ele suspirou com irritação. Então estamos fazendo isso da maneira mais difícil. Muito bem. Legilimência, então. Hermione enrijeceu e encolheu os ombros defensivamente. É algo que ocorre ocasionalmente, onde um refém pode começar a se apegar ao seu sequestrador, devido à sua dependência. Ela forçou as palavras, tremendo. Ela não olhou para Malfoy. Ela se forçou a continuar. Não sei muito sobre isso.
Não tive muito tempo para estudar psicologia, mas acho que estou começando a racionalizar o seu comportamento, tentando justificar o que você faz. A falta de crueldade se transforma em bondade. É um mecanismo de sobrevivência. Por isso opera por meio de reações subconscientes e adaptação. Para tentar fazer uma conexão emocional autêntica, posso desenvolver sentimentos por você. Sua voz se quebrou e sumiu por um momento. Houve uma pausa. Honestamente, eu prefiro ser estuprada por seu pai do que ter sentimentos por você. Ela disse finalmente, olhando para o sangue no chão. O silêncio foi retumbante, e ela viu as mãos de Malfoy se fecharem lentamente em punhos ao seu lado. Bem, disse ele depois de alguns segundos. Com sorte, você está grávida agora e não vai precisar sofrer a atenção de nenhum de nós. Você só vai ficar sozinho. Ele começou a se virar para sair. Sem pensar, a mão dela disparou e agarrou as vestes dele. Ele congelou. Ela soluçou baixinho enquanto agarrava o tecido com mais força, baixando a cabeça e apoiando no peito dele. Ele cheirava a musgo e cedro, e ela estremeceu e se aninhou contra ele. Suas mãos se levantaram e descansaram em seus ombros até que ela pudesse sentir o calor delas afundando lentamente dentro dela, seus polegares correndo levemente sobre seus ombros até que ela parasse de tremer. Então suas mãos pararam e ele a empurrou com violência. Hermione tropeçou para trás e quase caiu contra a cama quando ele se afastou dela. Seus olhos estavam frios, e havia algo estranho em sua expressão que ela não conseguia identificar. Ele olhou para ela por um momento, sua mandíbula se contraindo. Então ele respirou fundo e deu uma risada suave e amarga. Você não tem síndrome de Estocolmo. Ele ergueu uma sobrancelha. Você não se importa em sobreviver. Grifinórios estão sempre ansiosos para morrer. Seus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio quando ele disse Grifinórios. Afinal, você tem fantasiado um grande assassinato-suicídio para nós 2 há meses. Não, a coisa que está comendo você não está sobrevivendo. É o isolamento. Pobre curandeiro, sem ninguém para cuidar. Ninguém que precisa de você. Ou quer você. Hermione o encarou enquanto ele continuava. Você não suporta ficar sozinho. Você não sabe como funcionar. Você precisa de alguém para amar. Você fará qualquer coisa pelas pessoas que o deixem amá-las. Isso era o que a guerra era para você. Não era. Você queria lutar, mas foi inteligente o suficiente para saber que outro duelista temerário de 17 anos não mudaria o resultado da guerra, não da maneira que um curandeiro poderia. Não imagino nenhum de seus amigos apreciaram isso, não é? Que a escolha foi um sacrifício para você. Hermione se sentiu pálida. Potter e o resto de seus amigos eram muito estúpidos e idealistas para apreciar as escolhas que você fez. Um grande fardo, sendo uma das poucas pessoas inteligentes o suficiente para entender o que era necessário para vencer. Um dos únicos dispostos a realmente pagar o preço que a vitória exige. Eles nunca apreciaram nada disso. Você os deixou mandar você embora. Então, quando você voltou, você os deixou trabalhar você até a morte. Não há muito valor ou glória para curandeiros não como lutadores. Até Ginny percebeu isso. Quando Creevey morreu, eles deram a Potter dias para lamentar só porque ele viu. Foi você quem tentou salvar o menino. E o que foi que você conseguiu? 4 horas. E você era esperado de volta ao turno de novo? Isso não. Como foi? As mãos de Hermione estavam cerradas em punhos tão apertados que os ossos doíam. Isso é exatamente como foi. Você pode se iludir, mas eu passei tantas horas dentro de suas memórias que provavelmente as conheço melhor do que as minhas. Você teria feito qualquer coisa por seus amigos. Você teria tornado tudo difícil escolhas e paguei o preço sem reclamar. Se prostituiu para o esforço de guerra. Mas me diga, porque estou sinceramente curioso, o que Potter fez por você para merecer isso? Ela olhou para ele. Harry era meu amigo. Ele era meu melhor amigo. Malfoy zombou. Então, Hermione desviou o olhar e deu um suspiro trêmulo. Eu nunca tive amigos quando eu estava crescendo. Eu era muito estranho, muito estudioso. Eu os queria mais do que qualquer coisa, mas ninguém nunca quis ser meu amigo. Quando eu descobri sobre Hogwarts, eu pensei, tudo seria diferente. Ser uma bruxa era o motivo pelo qual eu nunca me encaixei. Mas quando eu cheguei lá, eu ainda era estranho, estudioso, e ninguém queria nada comigo. Harry. Harry foi a primeira pessoa que me deixou ser seu amigo. Eu teria feito qualquer coisa por ele. Ela soltou um soluço seco e engoliu em seco. Além disso, não é como se houvesse alguma chance para mim sem ele. Houve uma longa pausa. Essa é a coisa mais patética que eu já ouvi na minha vida. Malfoy finalmente disse, endireitando suas vestes. Então o quê? Eu sou o seu substituto, Potter? Ele zombou.
Se alguém apenas fala com você, você não pode evitar se agarrar a eles. As prostitutas do beco do turno custam mais do que você. A mandíbula de Hermione tremeu, mas Malfoy não havia terminado. Vamos ser claros, sangue ruim. Eu não quero você. Eu nunca quis você. Não sou seu amigo. Não há nada que me trará mais alegria do que terminar com você. Eu sei. Hermione disse em uma voz baixa e oca. Embora, Malfoy disse após uma pausa, não posso negar que você me melhorou. Vou ter que mandar meus agradecimentos a Stroud. Ele passou os olhos pelo corpo dela. Hermione respirou fundo e olhou para ele. Então ela zombou. Sério? É por isso que você me beijou? Por causa da poção? Ele encolheu os ombros e olhou para ela zombeteiramente, os olhos frios. O que posso dizer? O estupro não é realmente minha coisa. No entanto, seu apego crescente é fascinante e divertido de experimentar. Nunca imaginei que você fosse o tipo de fantasiar que meu cuidado obrigatório por você indicava algum tipo de eu. Não consigo nem começar a adivinhar o quão divertido o Lorde das Trevas ficará em testemunhar isso em alguns dias. A sangue ruim de Potter, se apaixonando por seu estuprador comensal da morte, eu não acho que seria possível para você ser mais patético. Mas, aparentemente, com o sangue ruim sempre há um ponto mais baixo. Ele se virou para sair, mas então fez uma pausa. Voltarei mais tarde para lidar com suas memórias. Por favor, não presuma que estou morto porque ocasionalmente tenho um uso melhor para o meu tempo do que vagando por sua pequena vida trágica. Ele bufou zombeteiramente uma última vez e saiu do quarto de Hermione. Quando ele voltou no dia seguinte, Hermione mal havia se movido. Ele a encarou por vários minutos. Ela não olhou para cima ou o reconheceu. Cama! Ele finalmente ordenou. Hermione se levantou sem dizer uma palavra e se sentou na beira da cama. Ela olhou para o chão. Ele não precisava de seus olhos. Houve um momento de pausa antes que ele abrisse caminho em sua mente. Ele passou a maior parte do tempo examinando a memória dela de Snape. Ele mal leu suas memórias recentes. Quando ele alcançou o presente, ele se retirou e saiu sem dizer uma palavra. Hermione se sentiu morta. Se ela tivesse se olhado no espelho e descoberto que era um fantasma, ela dificilmente ficaria surpresa. Nada frio. Isso foi tudo o que ela sentiu. Ela se deitou na cama e murmurou desculpas a seus amigos por falharem com todos eles. Quando Stroud chegou 6 dias depois, Hermione silenciosamente cruzou a sala e sentou-se na beirada da mesa de exame, abrindo mecanicamente a boca para o Veritaserum. Você está parecendo um tanto grisalho, disse Stroud, franzindo levemente a boca enquanto a estudava. Como foram os efeitos da concepção neste mês? Eu não sei. Não é por isso que você está aqui? Hermione disse com uma voz amarga, olhando para seu colo e rolando o tecido de suas vestes entre os dedos. Stroud deu uma risada fria. Esperto. Houve uma pausa enquanto Stroud lançava o feitiço de detecção de gravidez. Em seguida, uma pausa mais longa. Você está grávida. O tom de Stroud era triunfante. As mãos de Hermione pararam. Não. Por favor, não. Parecia que Hermione havia sido repentinamente forçada a ficar profundamente sob a água gelada, sem ar e pressão, como se ela estivesse sendo esmagada por todos os lados. Ela podia ouvir seu batimento cardíaco aumentar até que o som de seu sangue rugindo era quase tudo que ela podia ouvir. Stroud começou a falar, mas Hermione não conseguia entender nenhuma das palavras. Ela não conseguia respirar. Stroud falava com ela cada vez mais alto. As palavras eram arredondadas e indecifráveis. Hermione engasgou e tentou puxar oxigênio, mas sua garganta parecia comprimida, como se ela estivesse sendo estrangulada. Seu coração batia tão forte que havia uma sensação aguda de pontadas em seu peito. Não. Por favor, não. Stroud estava parado na frente dela, olhando para o rosto de Hermione. Stroud não parava de dizer alguma coisa, sem parar. O movimento dos lábios de Stroud era o mesmo a cada vez que o curandeiro se aproximava, gesticulando. Hermione não conseguia entender as palavras. A expressão de Stroud estava ficando visivelmente impaciente enquanto ela se repetia. O som se transformou em um rugido indecifrável. Hermione não conseguia respirar. Seus pulmões estavam queimando enquanto ela tentava. As bordas do rosto da curandeira estavam borrando, como se ela estivesse sangrando no ar ao redor. Tudo estava ficando cada vez mais embaçado. Houve uma sensação de agulhas afundando nos braços e mãos de Hermione. De repente, Malfoy estava na frente dela, as mãos dele nos ombros dela. Acalmar. Sua voz dura cortou o borrão. Respirar. Hermione engasgou, respirando irregularmente. Então ela começou a chorar. Não, não, não fique grávida. Entregue a Lucius. Deixe-o estuprá-la e torturá-la até a morte.
Cada vez que ela respirava, parecia que havia uma faca sendo arrastada para dentro de seu esôfago. Oh, Deus, não. Ela soluçou as palavras repetidamente enquanto tremia. Respire. Continue respirando, disse Malfoy. Sua expressão foi desenhada. Sua mandíbula cerrou enquanto ele olhava para ela e observava enquanto ela tentava respirar. Demorou vários minutos até que ela parou de simplesmente arrastar em inalações gaguejantes. E gradualmente começou a inspirar e expirar alternadamente. Seu aperto se afrouxou lentamente e ele lentamente se virou para encarar o curandeiro Stroud. Sua expressão estava enfurecida. Você sabe que ela é propensa a ataques de pânico. Você não pode lançar informações sobre ela, disse ele numa voz furiosa, ainda segurando Hermione pelos ombros enquanto ela continuava a chorar. Achei que o pânico fosse causado apenas por espaços abertos. Stroud cruzou os braços sobre o peito e ergueu o queixo. Dado o quão aterrorizada ela está de seu pai, eu pensei que ela ficaria aliviada. Talvez tente pensar mais, disse Malfoy friamente. Estou começando a suspeitar que você a está traumatizando intencionalmente. Você ameaçou com meu pai e administrou com um afrodisíaco sem avisar. Você está tentando fazer com que ela tenha um colapso mental? O curandeiro Stroud bufou ao lançar um diagnóstico sobre Hermione. Não estou fazendo nada que arrisque comprometer as memórias dela. Não há necessidade de se preocupar. Estou muito ansioso com a recuperação deles desde que percebi que ela era responsável por Sussex. Stroud olhou para Hermione com frieza. Estou curioso para saber como uma bruxa que nunca se formou em Hogwarts e sem nenhum treinamento formal construiu sozinha uma bomba capaz de matar todos os meus colegas. Houve uma longa pausa intercalada pelos soluços quebrados de Hermione enquanto Malfoy olhava para Stroud. Ela era uma terrorista da resistência treinada em toda a Europa para se tornar uma curandeira especializada em desconstruir as maldições de Sussex, sem mencionar que ela tinha o domínio da poção. Se ela pudesse desmontar e neutralizar uma maldição, ela também poderia usá-la. Se você fosse tão curioso que você poderia ter me perguntado, Mons, disse ele com uma voz fria. Torturá-la psicologicamente não vai te dar respostas, especialmente porque ela não tem memória disso. Seu programa não é uma oportunidade de vingança. Você parece ter esquecido que eu não tolero tolos mexendo com ela. Eu não estava. Você estava. O Lorde das Trevas a colocou sob meus cuidados. Você está ciente de como ela é precária. Eu fiz uma despesa e esforço consideráveis para manter seu ambiente. Dado que o Lorde das Trevas não fez objeções quando eu executei um de seus seguidores marcados por interferência, você realmente acha que ele se preocuparia com você? A palidez de Stroud cresceu mortalmente. Meu programa é uma farsa. Malfoy zombou ao dizer isso. A razão pela qual você não morreu ao lado de seus colegas em Sussex é porque sua proposta falhou em ser qualificada como cientificamente sólida, o suficiente para se qualificar para um laboratório lá. Onde estão seus controles? Ou suas estatísticas e dados históricos? O espetáculo que você está tão disposto a fornecer às páginas da sociedade é financiado e equipado para continuar facilmente sem você. Os olhos de Malfoy brilharam ferozmente enquanto ele falava. Este é o único aviso que farei. Você não tem mais permissão para ficar sozinho com ela. A consulta de hoje acabou. Se você tiver novas instruções sobre os cuidados dela, você as dará para mim. Topsy! O elfo doméstico apareceu com um estalo. Malfoy não tirou os olhos de Stroud. Escolte Stroud até a sala de estar. Desço quando terminar de lidar com a situação aqui. Stroud bufou, mas ela ainda estava pálida, e suas mãos tremiam enquanto recolhia seus arquivos. Quando a porta se fechou, Malfoy se virou para olhar para Hermione. Ela havia parado de chorar e estava tentando respirar com regularidade. Ele deu um suspiro baixo e a colocou de pé. Venha, ele disse enquanto a conduzia através do quarto até a cama, estudando-a cuidadosamente antes de colocar a mão em suas vestes e retirar um frasco de poção do sono sem sonhos. Considerando os eventos recentes, temo não confiar em você consciente sozinho. Pegue isso. Hermione estendeu a mão de chumbo e aceitou o frasco, mas então olhou para ele hesitante. Sua respiração continuou engatando. Algumas poções podem resultar em anormalidades fetais. Não. Me lembro se o sono sem sonhos é seguro, disse ela com a voz trêmula. Está bem. Ela olhou para Malfoy. Como diabos ele saberia disso? Ele encontrou os olhos dela. Eu estava preocupado que algo assim pudesse acontecer se você engravidasse. Eu verifiquei isso. Ela continuou a hesitar. Eu não estou pedindo. Se você recusar, eu farei você, disse ele em uma voz dura. Hermione apertou os lábios e engoliu em seco enquanto seu peito continuava a gaguejar. Ela destampou o frasco vacilante e o levou aos lábios.
Assim que engoliu o conteúdo, ela engasgou e começou a chorar novamente. O frasco escorregou de suas mãos e caiu no chão, se espatifando. Oh, Deus! Ela soluçou em suas mãos quando a poção atingiu seu sistema e tomou conta de sua mente como um maremoto negro. Ela afundou na cama. Oh, Deus! Oh, Deus! Por favor! Seus olhos se fecharam enquanto ela continuava a chorar. Ela estava vagamente ciente de que suas pernas foram levantadas sobre o colchão. A escuridão a engoliu. Sinto muito, Granger.